Tricolor Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando agora em definitivo. Eu peço a vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal, nos ajuda a engajar cada vez mais, entendeu? Pedir também para a galera não esquecer o hype nesse vídeo, né? O hype é muito importante. Dando hype nesse vídeo, você faz esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, deixa o seu hype, é só puxar o comentário para o lado e clicar em hypar, é gratuito. E vocês nos ajudarão muito se fizer isso daí. Então fica esse pedido a vocês, galera. A gente começa com o Resenha Express, trazendo informações rápidas aqui sobre Paulo Henrique Ganso e Nonato. Os dois jogadores já estão na última fase da transição e provavelmente não para esse jogo contra o Internacional, mas para o jogo contra o Ceará. Os dois jogadores já poderão, inclusive, reestrear com a camisa do Fluminense, voltar com a camisa do Fluminense. Ambos já estão totalmente recuperados da contusão e aguardam aí só o sinal verde para voltarem à ativa. Então, tanto o Ganso quanto o Nonato, muito em breve, estarão voltando aí ao Fluminense, estarão tendo novamente o gostinho de jogar, né? Porque o jogador de futebol ele é assim, galera, quando ele não tem oportunidade de jogar e ele fica nessa, ele fica realmente muito ansioso, muito chateado, querendo voltar o quanto antes. Então todos os dois já estarão de volta aí jogando com a camisa do Fluminense. Dando sequência aqui, galera, a Bárbara Coelho, que todo mundo sabe é uma grande tricolor, né? Ela soltou, teve uma participação dela lá na Cazé TV, ela é funcionária da Cazé TV, e ela falou como tricolor, né? Ela falou até mais como tricolor do que propriamente como comentarista. E vamos ouvir o que a Bárbara Coelho falou. Eu quero que vocês depois emitam aí a opinião de vocês a respeito. Vamos ouvir aqui a Bárbara Coelho na fala dela aqui. Vamos ouvi-la com vocês, Bárbara Coelho. Uma teoria de que a torcida não está comprando a ideia do time. Gente, assim, eu não sei se a gente precisa, o clube precisa se comunicar melhor com a torcida, chamar mais a torcida ao invés de apontar o dedo pra ela, porque eu acho que isso aconteceu muito. Ah, a torcida reclama, a torcida vai, a torcida é precipitada. Eu acho que tá na hora de colocar um pouquinho o rabinho entre as pernas e falar bem assim, eu preciso do torcedor, então eu preciso fazer ele confiar na gente. Eu acho que isso tem que estar assim do campo pra arquibancada. Guilherme Beltrão manda aqui falando que foi 90-10. 90-10, Beltrão? Acho que 80-20. 80-20. Gritou, Filipão. Exagerou. Eu tava do lado dele, ele não disse isso. 80-20. Acho que foi 80-20. Foi um massacre. E eu não vou aqui esconder isso e não vou fazer disso um assunto pra gente não tratar como merece. E tem um outro lado... Você não acha que isso contagia o time também, cara? Contagia. Assim, tu tá tomando 2-0, baile, a torcida me voa, do e tu olha assim, a torcida não tá lá. Se transformou numa torcida muito exigente. Ontem eu vivi uma meia briga na arquibancada. Porque quando o Cano sai... Vivi. O Cano sai, vaiaram, né? Um grupo de pessoas vaiando. Aí veio eu e um grupo de pessoas que tá toda semana ali e falou, porra, meu irmão, sério? Eu não consigo... Sério? Admitir isso, mano. E aí a gente... É o Cano. A gente discutiu. Cara, eu não vaiaria o Cano, mas qual o problema de vaiar o Cano? Ele é maior que o Fluminense? Enfim. Discutiu com o cara, discutiu mesmo. Eu acho o seguinte, tem ela discutiu com o cara, isso é muito grave, tá, galera? Eu não concordo com a Bárbara Coelho, não. Acho que não tem que discutir com ninguém, não. O cara pagou um ingresso, ele faz o que ele quiser. Esse negócio de dizer que eu discuti com o cara é muito arriscado. Se discutir com uma pessoa, isso pode gerar uma confusão. Aí depois ela sofre uma agressão. Olha a merda que isso vai dar. Então, tipo assim, eu sou totalmente contra isso. Acho que o cara vaiou o direito do cara. Eu jamais vou lá falar com o cara que ele não tem que vaiar. Isso é problema dele. Não concordo com isso que a Bárbara Coelho falou, não. Outra coisa muito importante. Ninguém vai para o estádio para vaiar. Outra coisa. O torcedor não tá indo. Tem um porquê. O Fluminense tá bem? Tá maravilhoso? O treinador do Fluminense faz um bom trabalho? O grupo tá dando conta? O que ninguém consegue entender. Tem coisas que são muito básicas, gente. O Fluminense foi eliminado da competição mais importante para ele, que era a Sul-Americana. Era a competição que a torcida estava mais animada para o Fluminense ser campeão. E ele conseguiu ser eliminado no Maracanã contra o Lanús, fazendo uma exibição vergonhosa. Então, assim, é tão difícil perceber o óbvio. É tão difícil perceber
que o X da questão é esse. É tão difícil. Sinceramente, tá na cara que o problema maior foi a eliminação na Sul-Americana e principalmente da forma como foi. Principalmente da forma como foi. Então, assim, me façam um favor. Ninguém não vai para o estádio porque não quer ir para o estádio ou algo do tipo. Gente, é muito simples. A torcida não tá indo porque o time tá jogando mal, porque o time não tá entregando, porque o time não tá fazendo absolutamente nada. Tá todo mundo puto. Cara, não vai. Vai pro estádio pra ver o Soteldo jogar. Vai pro estádio pra ver o Everaldo relacionado e ver os garotos fora. Não vai ver o Júlio Fidelis. A torcida tá cansada. Já espero o pior sempre. É tão difícil perceber o óbvio. A torcida do Fluminense não quer ir. Tá cansada disso. Segunda-feira à noite, pro Vasco, o Vasco tá bem. Time disputando bem o Brasileiro, faz a segunda melhor campanha do segundo turno. Tá bem na Copa do Brasil. É isso, gente. Com certeza, Fluminense e Vasco na Copa do Brasil vai ter torcedor do Fluminense pra caralho. Vai dividir o estádio com o Vasco. Mas aí é outra situação. Enfim. Dando sequência aqui, vamos ver uma repercussão sobre, né, um gesto do Fernando Diniz logo após o jogo Fluminense e Vasco, que ele fez assim, né? E aí isso foi levado como um tom provocativo e o Celso Barros, candidato à presidência do Fluminense, que já adora o Diniz, né? Ele é fãzaço do Diniz, fez questão de se manifestar em suas redes e isso está gerando repercussão. Vamos ver. Tá aí, ó, o Celso Barros fez o comentário, colocou esse vídeo aqui, o vídeo é esse aqui para contextualizar a galera. Após o jogo, o Fernando Diniz diz vitória Vascão e faz isso aqui, ó. Vascão. Ó, toque. Obrigado, gente. Boa noite. Vitória Vascão. Ó, toque. Tá aí. Aí aqui o Celso Barros, técnico Fernando Diniz, no encerramento da coletiva do Maracanã, após o jogo em que fomos derrotados pelo Vasco, mandou os torcedores do Fluminense literalmente tomar no... Ele não mandou, tá, gente? O Celso tá dizendo que ele mandou. Que vergonha, hein, Mário? Dizer que chorou intensamente quando mandou embora. Segura o toque-toque pra você. Então, galera, o Celso tá fazendo política, né? Fazendo política barata, isso que é politicagem barata, usando a situação. O Diniz não fez isso pro Fluminense em si, ok? Vou explicar o contexto disso. Começando aqui com a imagem trazida pelo Wilson Forte, da Central Fluminense, ele traz aqui no Twitter essa explicação. Ó, esse tweet não tem, não é uma defesa do Diniz, mas tá aí duas imagens dele fazendo o mesmo gesto no final de outras coletivas. Essa aqui é a coletiva contra o Cruzeiro, que ele faz esse sinal, e essa aqui é a coletiva dele contra o Vitória, que ele faz o mesmo sinal. Qual é o contexto disso, galera? Vamos lá. O Fernando Diniz, ele faz esse negócio de Vitória Vascão, que ele fazia Vitória Fluminense, quando termina as coletivas, quando o Vasco ganha. E tinha um jornalista que falava assim, e quem não é Vascão? Aí ele dizia assim, ó, quem não é Vascão, ó, toque. Então isso é uma brincadeira dele com um jornalista específico. E que virou meio que uma tradição. O jornalista fala isso pra ele, ele vai lá e faz isso daí que vocês estão vendo. Tá? Bobeirão, palhaçada. E ele faz sempre que o Vasco ganha. Não foi diferente contra o Fluminense. Então não é algo contra o Fluminense. Qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que o Diniz tem fãs, fanáticos, quase que seguidores de uma seita religiosa dentro da torcida do Fluminense, que são os tais dos dinizistas, como tem gancistas e por aí vai, que são uma seita religiosa. E essas pessoas querem que ele tenha um amor pelo Fluminense que ele nunca teve. Ele não é tricolor. Tricolor sou eu, vocês que estão aqui vendo esse vídeo. E aí ficaram decepcionadinhos. O Celso está usando isso daí para fazer política. Ele não mandou o Fluminense tomar no cu. Ele fez isso porque é um hábito dele de fazer. Entende? Então, assim, na política vale tudo. O Celso está tirando isso como proveito político, mas o Celso deveria estar preocupado em apresentar propostas e não fazer isso daí. Muita gente tirando isso como proveito e vida que segue, mas não foi isso. Tá? Eu não estou aqui para defender Diniz, vocês sabem minha opinião sobre Diniz. Diniz foi muito filho da mãe com o Fluminense em 2024, só pensou nele, na final do Mundial de Clubes pensou nele. Eu já fiz 1000 críticas ao Diniz, não sou fã do Diniz, reconheço que ele teve importância na conquista da Libertadores, mas não sou fã do Diniz. Mas aqui eu volto a falar para vocês, eu me comprometi a fazer um trabalho jornalístico aqui no canal. Eu estou estudando para ser um jornalista melhor, para ser um jornalista e ser um comunicador melhor.
Então eu não vou chegar aqui e emplacar narrativas para agradar, eu vou falar aquilo que eu vejo. E o que eu vejo é isso. O que é verdade, eu trabalho com a verdade. Eu sempre vou trabalhar com a verdade. E a verdade é essa que vocês estão vendo aí. Não houve essa intenção como estão falando. Então é isso. Superado isso, tá na hora do fato novo, né, gente? No vídeo que eu fiz ontem eu falei sobre isso. Né? Se o Zubeldia quer salvar o trabalho dele, se o Zubeldia quer salvar o ano do Fluminense, eu defendo a tese de que o Zubeldia tem que começar a pensar no fato novo. E o que é o fato novo? O fato novo é o seguinte, faltam 2 jogos para a gente alcançar 47 pontos. 47 pontos a gente não cai mais. Alcançou os 47 pontos, que se comece as experiências. E que vocês entendam também, fica com esse negócio de vamos para a Libertadores, esquece a Libertadores. O Fluminense não tem condição. Tem que tentar oportunizar jogadores que possam trazer um fato diferente para a partida contra o Vasco e a gente conseguir ganhar o Vasco. Chegou a hora do Zubeldia abrir mão de grupelhos que tem dentro do Fluminense. As lideranças de 23, Cano, o próprio Fábio, que também é uma liderança, mas eu estou dizendo para ele sair, o Fábio é um dos poucos que eu deixaria, Ganso, esses caras, o Xavier, essa galera, Keno, Lima, essa galera é a galera de 23. Eles exercem influência, inclusive em escalação. Está na hora de dar uma chegada para lá, começar a oportunizar os garotos. Então, esses próximos 2 jogos são importantíssimos para a gente alcançar o primeiro objetivo, que é 47 pontos. E depois, oportunizar os garotos. É cobrar daqui em diante que algo nesse sentido seja feito para que a gente tenha alguma chance contra o Vasco. Caso contrário, a eliminação na certa. Então, pensar para frente, pensar nessas possibilidades e caminhar para isso daí. É isso que eu quero, daqui em diante, fazer como campanha e que vocês venham comigo, porque não dá mais para acreditar em Everaldo, para relacionar Everaldo, para relacionar Soteldo, para relacionar Lima, para botar Lima para jogar, relacionar 2 volantes camisa 5. Temos que oportunizar os garotos que não estão tendo oportunidade. Fidelis não pode mais ficar fora desse time. Davi tem que ser, no mínimo, relacionado. Lavega e Luiz Campos precisam ser relacionados. Vamos começar a cobrar, galera. Agora chegou a nossa vez. Beleza? Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.